entraram. Legal. Vamos lá, vamos ouvir os primeiros. Sejam muito bem-vindos, obrigado. Aqui essa é a nossa primeira bilateral. As bilaterais, elas são muito emocionantes. A gente começa achando que a gente vai fazer alguma coisa e a gente sai achando que vai ter que fazer 200 outras coisas. Então, é muito tranquilo. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem 1 hora aproximadamente, eu diria até 50 minutos, que como hoje nós vamos ser sem misericórdia, eu comecei às 4h30 da manhã, a primeira reunião foi às 7, depois as outras foi agora às 8, estavam discutindo a questão de vacina e a gente está entrando com vocês. Então, o que é muito importante? O conhecimento dessa tipo de ação e de gestão que a gente comentou depende do grupo de vocês, depende da capacidade de absorção. A gente tem um monte de métodos que a gente quer colocar e a gente quer tentar fazer. Então, como resultado dessa reunião, a gente vai começar a montar um Lucid Chart, que é um fluxo de relação de causa e efeito, de relação dos problemas que vocês querem resolver, e a gente vai resolver um problema ou um conjunto de problemas. Por quê? Para a gente identificar essa linguagem comum. Nós vamos pegar essa linguagem comum e vamos jogar num RIKE. O RIKE vai ser como se fosse um project da Microsoft, que a gente vai dizer assim, a gente quer resolver isso nesses tempos, nessas tarefas e tal. Só para a gente afinar a linguagem com que a gente opera. E depois, do meio para o finalzinho, a gente tem que decidir, mais ou menos, a questão dos vídeos, como é que vocês vão fazer os vídeos e tal, para essa ação. Mas é uma decisão um pouco mais operacional. Então, como a cabeça está fria ainda, está fresca, né? Eu sugiro que a gente comece assim, vamos dividir, são 9 horas, então dá 10, 15 minutinhos para a gente ouvir o problema, 10 minutinhos para a gente começar a esboçar o problema e 10 minutinhos para a gente começar a desenhar a solução desse problema. E nos últimos 15 minutos finais, a gente discute, aí, 15 minutos ou 20, a gente discute a questão do vídeo e das questões operacionais. Pode ser, pessoal? Podemos ir lá? Estão preparados? Então, Sim. Preparados, nem tanto, porque é justamente essa, a dúvida de qual projeto nós vamos utilizar para poder tirar todas essas dúvidas e construir esse vídeo no final, né? Nós tivemos uma reunião na última sexta-feira justamente para tratar desse assunto, para discutir e descobrir o que é que nós podemos apresentar o Inova Juntos para trabalharmos daqui para frente. Embora você me apresentou um leque de opções aí que eu digo, pronto, vou jogar a gestão toda na mão do Maurício e a gente vai resolver o problema da cidade. Eu quero dizer o seguinte, se é governo, não sou contra, entendeu? Eu faço parte da solução, não do problema. Mas o que acontece? A gente está caminhando muito bem, por exemplo, a gente já está resolvendo. Se vocês pegarem gosto por um jeitinho de resolver um problema real, tá? A gente pode começar a fazer. Isabela, você tem um Lucid Chart aí? Queria deixar, então, já deixa, por exemplo, Lori, Lise, Marveles. Não vai dar tempo, a gente vai ter uma limitação. A gente vai ter uma limitação mecânica, que às vezes a gente vai ter mais ideias do que dá tempo do pessoal anotar, tá? E então, o que a gente perder, Lori vai anotando aí do lado, os outros vão anotando também. Então, vamos começar assim. Então, vamos começar pelo que eles estão colocando. Existem problemas a ser resolvidos, né? Coloca essa primeira gestão aí dessa ação. Depois coloca em cima. Existem problemas de natureza técnica operacional, existem problemas tecnológicos, existem problemas de infraestrutura, né? Aí coloca uma outra ação do lado. Meninas, vocês conseguem operar juntos o Lucid Chart com a Isabela? Tipo, a 6 mãos? Que aí eu vou dizendo as coisas. E aí, o que acontece? Essas ações, a gente tem que fazer assim. Então, precisam ser tomadas decisões coloca aqui do ladinho, entre os problemas e as boas práticas que vão ser representadas. E dessa ação, das boas práticas, a gente vai resolver no finalzinho, tá? Muito bem, pessoal, quero ouvi-los aqui, então, em relação aos problemas práticos, técnicos e operacionais, o que a gente vai trabalhar. E a gente vai sempre colocar assim, a base é uma coisa que é uma premissa que tem a validade objetiva, tá? E aí, se tiver faltando alguma coisa, sempre vai doer no nosso ouvido. A gente vai falar, não falta alguma coisa. A gente vai colocando mais quadradinho, depois a gente arruma isso, tá? Então, a Siri continua problemática, que ela não quer se meter na vida dos outros. Tá, então, nós estamos nesse ponto. Problemas a serem resolvidos, o que vocês vão falar? Quais são as sugestões de vocês por onde a gente vai começar? Bom dia, pessoal. Eu sou o Fagner, aqui da CDS também, aqui em Juazeiro. A gente está vivendo um momento aí, Maurício, né, que
Quando o Wilson veio conversar, trazer essa temática aí para a secretaria, a gente está vivendo exatamente um momento aí de busca de melhoria muito intensa, né? Porque a gente, né, com pouco recurso, a gente precisava fazer a revisão do PDDU, né? A gente conseguiu fazer... Peraí, vamos devagar. Você não precisa me contar uma história longa. A gente precisa de premissas com sentido completo que a gente possa fazer. Então, nós temos um problema de falta de recursos e precisamos executar o PDDU, ok? O PDDU, né? A gente conseguiu fazer agora uma parceria, um convênio com a Universidade Federal para fazer isso, né? Uhum. Aí até o Wilson falou, cara, vamos levar esse assunto para ele ver que se alguém já fez isso, se dá certo, né? Se é o caminho, né? Para a gente fazer isso aí. A gente tem a lei da inovação aprovada. A gente tem algumas situações, né? Não sei se você quer que eu te adiante tudo ou tratar por parte. Nós vamos por parte, nós vamos esquadrinhar tudo. Eu quero saber o seguinte, nós estamos subindo num elevador, você tem 30 segundos para falar comigo de agora até o 9º andar. Quais são as 3 coisas que a gente precisa resolver na sua área e no seu departamento para conseguir ter um impacto positivo em termos de inovação, em termos de realidade do município? Quais são as 3 coisas? Bom, as três coisas principais é a gente construir um PDDU para ter realmente um desenvolvimento. Nosso município é muito pequeno, a gente precisa aproveitar a ocupação urbana e que seja uma coisa sustentável, porque a gente vive aqui numa chapada, né? A gente precisa ter aqui também, hoje, a gente já começou a fazer um PPP, né, para poder de iluminação, que é um... Deixa eu só falar o seguinte. Então, se a gente está falando disso, o nosso problema principal é trabalhar com a drenagem urbana, é isso. As meninas, elas não são especialistas nas siglas todas. Então, quando a gente fala PDDU, a gente fala que é drenagem urbana, a gente vai explicando o que são as coisas, tá? Para o pessoal para não ficar perdido, tá? Então, o principal problema a ser resolvido em Juazeiro hoje é a questão da drenagem urbana, é isso? Isso, a ocupação urbana que tá muito irregular, né? E daí... Eu acho que o PDDU seria o ponto X aí que a gente queria deixar para tratar hoje, né? E se para colocar nesse elevador que você me colocou aí, né? O ponto que eu iria falar mais seria o PDDU, que é emergencial realmente a situação. E se nós precisamos resolver o PDDU? E se a Universidade de Juazeiro aí já vai fazer o PDDU, então por que a gente ainda tem problema? A gente tem 15 meses para fazer isso, né? O prazo que foi estimado, né? E hoje a gente tem praticamente os processos. 15 meses. Oi, Isabela? Né? E os processos internos estão lentos. A gente está com um município muito burocrático ainda. Município menor, vizinho aqui, a gente consegue resolver coisa em 2 dias, e aqui a gente passa 20 dias para resolver um assunto, entendeu? Então, nós temos um problema que é a tramitação interna. Então, vai lá em cima naquela questão do aspecto operacional, deixa esse aí do PDDU em cima, vai em cima, aspecto internacional, a tramitação interna dos fluxos de processo de planejamento do PDDU, verificar, aí abre parênteses, verificar se tem outros, não estão avançando na velocidade que precisariam. Okay? Então, entre os problemas a serem resolvidos, existem problemas de natureza operacional, que o problema de planejamento interno do PDDU e dos outros mecanismos de planejamento provavelmente não estão avançando. Então, se esses planejamentos não avançam, então não há como a gente fazer, coloca em cima, não há como fazer alocação de recursos, não há como incluir novos parceiros e não há como resolver os problemas. Então, o problema do PDDU, a princípio, e toda a estrutura lógica é a questão da burocracia de tramitação interna de Juazeiro, é isso? Isso. Ok. Gente, eu não estou resolvendo o problema, só estou entendendo o que vocês estão dizendo numa construção de causa e efeito em árvores lógicas, é só isso, tá? Beleza, então, e se a gente resolver o problema do PDDU, então paz na terra, todos os problemas de Juazeiro se resolvem, isso? Não precisa de desenvolvimento econômico, não precisa de inovação, não precisa de tecnologia, não precisa educar ninguém, e o Covid também aí não pegou. É isso. Esse é o ponto emergencial, esse é o ponto da emergência, mas a gente tá precisando também costurar a relação, e a gente não conseguiu construir ainda um ambiente de inovação para poder fomentar essa ideia, né? A gente já aprovou a lei da inovação, mas a gente ainda não conseguiu integrar os atores aí para fazer isso, né? Então, não há integração entre os atores do processo de inovação. Não há, então, se não conseguimos fazer articulação interna, então não há
a integração dos atores necessários que possam causar uma transformação local no processo de integração, de avanço da gestão. Ok? Uma pergunta: o problema do município é o problema do município? Você está olhando o município ou você está olhando o problema do PDDU porque é a área do município que você é responsável por? Não, olhando pelo município. Do município. Ok. Beleza. Então, se nós resolvemos o PDDU e se resolvemos o destravamento dos processos de planejamento, então nós vamos ter uma capacidade de execução efetiva das políticas públicas dentro do município de Juazeiro. Ou falta alguma coisa? Não, isso já vai fazer, não falta equipe técnica para fazer? falta equipe qualificada para fazer isso, né? Teve concurso público agora, a gente está no meio de um processo de alocação de pessoas e setores, né? Isso ainda está em construção, mas ainda está precisando realmente uma equipe multidisciplinar para poder tratar só desse assunto aí, né, da transformação da cidade, né? Que já se exige. Então, tem um outro quadradinho assim: precisamos de uma equipe técnica multidisciplinar que possa tratar a questão multidisciplinar e transformação da cidade. Então, existem outros temas multidisciplinares que não estão sendo tratados. Ok? É isso? Então, se precisamos de uma equipe multidisciplinar, então cria um quadradinho em cima, Isabela. Coitada, eu estou matando ela hoje já na velocidade. Tá vendo como a ferramenta não aguenta? No próximo vez, se a gente coloca... Eu vou passando instrução para uma e para outra. Vou pôr todo mundo junto dentro do Lucidchat. Então, fala aqui, se nós precisamos uma ação multidisciplinar, então deve ter um tratamento de obras, projetos e serviços de maneira independente e não conectada com uma linha de planejamento estruturado. E se não, serviços... Tratamento de obras e serviços estruturado? Não estruturada numa linha de planejamento unificada. Lógico, portanto, eles devem estar tendo ações divergentes indo para lados diferentes. Então, você acertou na bucha, Maurício, agora aí, certo? A gente tá hoje com várias secretarias, certo? E a gente tem que estar hoje buscando o que é que está acontecendo para não estar fazendo a mesma coisa, então não está batendo cabeça. Então, tá meio assim. Eu não acertei não, o que acertei foi você, eu só estou traduzindo para quadradinho. Que bom, nós estamos perto do negócio. Então, se existe uma divergência, então precisa ter uma linha estruturadora do planejamento, então, uma linha estruturadora do planejamento que integre as ações em execução, de modo que elas possam ter resultados, eficácia e coerência. E essa linha precisa propor novas linhas de ação para o planejamento. Mais em cima aí, isso. Aí cria um outro quadradinho em cima. Então, se isso está acontecendo, então não basta, aí a gente vai ter que conectar lá com aquele da questão operacional, não basta destravar os instrumentos operacionais, mas criar um comitê de alto impacto em termos das decisões de políticas públicas com uma visão estratégica do município, uma perspectiva de médio e longo prazo. E se a gente precisa fazer isso, então cria um quadradinho do lado, então a gente precisa de um diagnóstico vocacional local da realidade de Juazeiro frente a essas capacidades de planejamento. Então, basicamente, se a gente não fizer isso, a gente está chutando e a gente vai ficar enxugando gelo. É isso que você está querendo dizer, Fagner? A tua leitura parece que você tá aqui em Juazeiro, porque assim, a leitura é exatamente essa. Aqui a gente está apagando incêndio, né? A gente está precisando exatamente fazer um trabalho de longo prazo, né? Essa estratégia que você falou aí, esse comitê para fazer um diagnóstico de longo prazo, né? Eu acho que esse é o caminho para se organizar e se preparar para crescer. Porque em Juazeiro o movimento é muito intenso, Maurício. Aqui a gente tem um turismo muito forte, claro, tem um comércio muito forte, né? E vocês não podem parar para trocar o pneu. Vocês estão trocando o pneu de uma forma mais inteligente. É isso aí. Tá, então quem é essa equipe que vai... Então, a pergunta é, Juazeiro possui uma equipe para orientar essa transformação de planejamento ou não possui? Vocês são essa equipe? Nós somos essa equipe, né? Só que a gente está se organizando
E, se for o caso, sugerir a contratação de outros especialistas para trazer essa... Não, beleza, vamos lá, mas vamos resolver com a prata da casa. Então, o Juazeiro possui essa equipe. Possui uma equipe de priorização. Coloca lá em cima isso aí, Isabela, vamos crescendo. O Juazeiro possui essa equipe. Primeiro, essa equipe possui métodos, prazos e entregas concretas a serem cumpridas neste momento? Isso, cria um outro quadradinho. Essa empresa possui ou não possui métodos, prazos e análise e entregas concretas a serem cumpridas? Não, hoje não está assim, hoje não está funcionando assim, não. A gente recebeu a gestão agora, a gente acabou a transição de pasta há poucos dias, né? E praticamente a coisa está meio que apagando incêndio ainda. A gente está com o planejamento, cumprindo coisas do passado ainda. Não tá... Okay. Então, coloca o não aí em maiúsculo. Coloca não, ela não possui. Então, se a equipe não possui, vocês têm algum método para fazer essa organização, já que vocês decidiram? Vamos fazer o PPA dessa forma ou não? Tá todo mundo ainda conversando? Lá a parte do PPA está sendo tratada na Secretaria de Administração, né? Aqui que está no grupo, a Tatiana chegou a fazer um SWOT com a gente lá na CDS para a gente montar os nossos projetos, mas dentro da nossa secretaria, né? Mas não foi falado no geral, no coletivo, na gestão urbana. Então, eu acho que essa questão, essa ótica aí deveria vir lá da prefeitura, do prefeito, e aí então, a gente abrir para cada um. Não sei se eu estou errado. Então, coloco mais um quadradinho aqui. Então, a gestão urbana precisa entrar na lógica de planejamento econômico e financeiro do PPA, com alocação de recursos, prazos e metas, tanto para as equipes locais, quanto para as equipes que vão interagir de outras secretarias. Então, isso do lado aqui. E aí, a gestão urbana precisa entrar na lógica de planejamento urbano necessário? Precisa entrar na lógica de planejamento orçamentário e financeiro. Planejamento orçamentário e financeiro. Tudo existe na administração pública se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, não existe. Se existir, aí não funciona, mas primeiro, pelo menos existe. Entendeu? Então, a existência precede a essência, como já dizia Sartre. Então, primeiro a gente faz o planejamento urbano existir, aí a gente coloca isso como essência. Agora, cria um quadradinho do lado, dizendo assim, as secretarias ainda estão se acomodando aos novos gestores da administração que assumiu. E ela precisa de orquestração para criar convergência de metas. Ok. Eu tive um problema aqui com o meu equipamento, reiniciou, e eu tentei conectar no celular e não deu certo. Rapaz, você teve um problema. Olha o tanto de quadradinho aqui. A gente já tem uma arruma de problema aqui já. Vai resolver. Tá bom. Tô vendo aí. Mas vamos lá. Fagner, então o que acontece? A gente vai organizar, isso aqui é só um brainstorm de uma forma que a gente vai criar árvores lógicas. Se a gente colocar isso da forma como a gente está falando, com uma relação de causa e efeito, você se sente representado com a sua visão do diagnóstico do problema atual, resolvendo o PDDU com prazos, com ações, com estruturas de tramitação interna, capacitação orçamentária, financeira, orquestração da equipe e definição de uma agenda propositiva de médio e longo prazo? É isso que você acha que a gente deve fazer? Sim. Beleza. Próximo, então. Quer pôr alguma outra coisa a mais? Deixa eu passar pelo menos um primeiro brainstorm de cada um. Aí a gente já consegue ter uma massa crítica bem legal para a gente poder começar a trabalhar. Vamos, acho que com a Tatiane, ou quem vai? O Wagner, o Rui. Quem vai o próximo aí? Analisando. Tatiane já fez a colocação dela? Ainda não. Calma, aqui é com emoção, moço. Isso é um toró de palpite. Calma que... Depois a gente junta isso tudo no método, sai uma árvore lógica fantástica, mas a gente precisa da realidade de vocês. Somos todos ouvidos, Tatiana. Pronto. O problema, eu acho que planejamento, de fato, é uma coisa que a gente não tem hoje, integração entre as secretarias, então as ações são isoladas. Só um minutinho. Então, cria mais do lado aqui, cria um pedaço da árvore da Tatiane para a gente fazer isso, para a gente separar um pouquinho as ideias, depois a gente tudo... Então, assim... Integração, precisa ocorrer, qual que é o problema? Precisa ocorrer integração entre as secretarias e precisa ocorrer planejamento de fato, é isso, são duas coisas. Vamos tentar dar premissas lógicas que ela consiga colocar e a gente vai trabalhando com essas ações, pode continuar. E aí eu vou colocar só uma terceira, Maurício, tem outros problemas, mas eu acho que esses são cruciais, é a questão da tecnologia. Hoje,
as secretarias elas têm sistemas isolados também, elas não há uma integração de tecnologia. Então, não há integração de tecnologia entre os sistemas das diferentes secretarias. Isso, e não há uma inteligência, né, nesse sentido assim, de planejamento de tecnologia, de gestão de dados, informações, registros. Ok, então não há planejamento da tecnologia e não há um fluxo de gestão eletrônico de documentos para garantir a uniformidade do processo de tramitação. Okay? Exatamente. E aí tudo isso acaba impactando na questão da modernização dos próprios serviços, né? A gente não tem novos apps sendo incluídos, a gente não tem um atendimento ao cidadão ágil, são poucas as secretarias. Vai colocando isso, não tem app de serviço, não tem atendimento ao cidadão ágil e não consegue... Gente, então vocês estão querendo me dizer que aí vocês ainda mandam memorando e mandam um boy com o livrinho para aceitar protocolo, é isso? É. Jesus amado. Então, eu vejo que esses são os maiores problemas, sabe? Se eu colocar em 3, eu vou dizer o planejamento de uma forma geral, porque não há, né, não há ações coordenadas, não há integração entre as secretarias, são isolados, e a questão da tecnologia, que nós podemos ampliar a utilização, melhorar os nossos serviços, além de ter mais dados de inteligência que vão nos ajudar na tomada de decisões do dia a dia. Legal, mas não vamos ser econômico de problemas. Vamos supor, eu vou subir mais 20 andares aí, me dá mais 5 problemas. O que a gente não está olhando e que é super crítico e não funciona por causa disso? O pessoal não tem remuneração, não tem qualificação, não sabe o que quer. O que está na borda do entendimento do problema, que saiu do óbvio, que a gente já pegou o problema óbvio, ou seja, se eu resolvo o problema que você está colocando do fluxo de integração entre as secretarias com estrutura de tramitação, eu resolvo o problema de tramitação, que eu resolvo o problema de tratativa, eu resolvo o problema de PDDU. Ou seja, está muito fácil de resolver essa lógica. Mas o que está na borda do problema que a gente não está enxergando? E você está vendo? Tá, quando a gente olha para pessoas, daí, Maurício, a gente tem a questão da resistência da mudança dentro da gestão, né, dos servidores, dos próprios servidores. Eu acho que aí, vou puxar para o meu assado, que é da inovação, né, eu acho que essa falta de visão de inovação, de melhoria contínua, né, de busca pela novidade, pela transformação, eu acho que então, falta de visão, falta de busca pela inovação e melhoria contínua. Então, resistência ao novo ou resistência à qualificação? Eles têm os dois? Os dois. Então, a gente não basta trazer o novo, eu preciso convencer o cara que ele quer, que ele tem que se capacitar. Vamos embora. Vai ser punk aí, rapaz. Mas vai ser resistência ao novo, resistência à inovação. O que mais? Deixa eu pensar. A gente fez recentemente um projeto do Laboratório de Inovação onde a gente trouxe essas coisas. E aí a comunicação, né? A comunicação interna e externa. Então, os problemas são problemas, ou são problemas sérios ou são problemas catastróficos de comunicação externa ou externa? São problemas normais. Dá uma dimensão desses problemas. A nossa comunicação externa é péssima e a nossa comunicação interna é só ruim. Como é que está isso? Eu acho assim, ó, Maurício, como não há integração, as secretarias não sabem, um não sabe o que o outro faz, né? Então, cria um quadradinho. Como não há integração, um não sabe o que o outro faz. Então, não sabe a abrangência da ação, né? do desenvolvimento das atividades, não sabe quem atende quem, né? Então, cria um outro quadradinho em cima. Então, como um não sabe o que o outro faz, então todas as resoluções do âmbito técnico são transformadas em resoluções políticas para serem discutidas no âmbito do secretariado e do prefeito, sem racionalidade técnica ou análise de correlação entre recursos, resultados e impacto para a população. É isso? Duramente. O que mais? Aí da comunicação, eu acho assim, a gente tem a comunicação em termos de produção, ela faz bem, mas a gente tem para fora, eu acho que também falha, sabe, Maurício, de a população entender aonde ela pode ser atendida, o que está acontecendo, quais são os canais que ela tem, como ela pode participar, isso hoje também não existe. E aí, eu acho que é essa comunicação também deles virem até a gente, né, esse fluxo. Hoje a gente tem poucos canais para que a população possa entrar em contato com as secretarias, né? Então, beleza, então vamos lá. Então, a comunicação externa funciona, cria um quadradinho em cima, a comunicação externa funciona, mas ela é falha e ela não tem fontes de feedback. E a comunicação interna não funciona ou é precária. Então, se eu tivesse que resolver primeiro eu precisaria resolver a questão de comunicação interna e, ao mesmo tempo, criar canais de feedback
estruturados que me permitissem essa integração com a comunicação externa, certo? Isso, exatamente. Legal. Eu acho que é isso, Maurício. Se eu olhar, esses são os nossos grandes entraves, né? Gente, eu não estou olhando, vocês estão olhando, eu só estou fazendo um quadradinho. Isso é o que vocês acham, tá bom? Justamente porque está com a realidade de vocês. Mas vamos lá. É porque eu penso assim, se a gente tiver, por exemplo, inteligência de dados e informações, isso ajuda na tomada de decisão, né? Se a gente tiver planejamento, ações coordenadas... Então, cria um quadradão lá em cima, Precisamos, então, por isso, alcançamos inteligência de dados, das informações, para auxiliar nas ações de planejamento e execução das decisões. Esse é o nosso futuro, onde a gente quer chegar. Isso. Em quanto tempo isso? Né, a criação de políticas públicas, de ações, tudo vai, assim, através desses dados, de a gente conhecer a nossa realidade, o que acontece com a gente e ir na ferida, né? Ok. Vocês têm uma gestão focada para criação de políticas públicas ou focada para resolução de problemas? Caiu a ponte, entupiu o poeiro, corre que não tem... que a fossa da escola está estourando. Hã? Hoje a gente vai resolver só o problema. Entendi. Então, cria um quadrado lá em cima. Então, com isso, vão ser criadas focos de gestão orientadas a políticas públicas e não a resolução imediata de problemas. Tudo bem? Se sente representado? Se a gente gravar, ouvir isso umas 30 vezes, deixar isso bonitão e falar assim, esse é o mapa de resolução, a gente consegue fazer. Em que área que vocês dois atuam, Fagner e Tatiana, só para eu entender onde é que vocês estão no diagrama, no organograma da prefeitura? Eu hoje estou como diretora de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo. Joia. Então, a gente consegue entrar também nas escolas, na capacitação e na sociedade? A gente consegue, via você, dar um impacto para a sociedade? Então, cria outros 3 quadradinhos. Então, precisamos resolver o problema para dentro do município, cria um outro quadradinho. Precisamos resolver o problema para fora, para os cidadãos, e depois precisamos resolver o problema para o público-alvo do setor de inovação, que são os jovens, os alunos, a comunidade, a sociedade. Então, tem um dentro e tem um fora, e tem um subtreco do fora, que são aquele segmento que ela quer atuar de maneira específica. Então, depois dessa terceira coisa, então precisamos de políticas públicas específicas para esse terceiro segmento. Porque aí a gente vai conseguir diminuir, quantificar, racionalizar, precificar e criar uma política pública que pode ser a inovação que a Tatiana vai fazer. Aí acho que vai ficar massa. Lógico, a gente vai ter que resolver tudo antes, mas pelo menos fica mais fácil de analisar. Tá? Algo mais? Da minha parte, não, Maurício. Beleza, vamos ao próximo. Quem vai agora? Rui, Wilson, Wagner. Quais são as análises aí que a gente vai ter que fazer? Gente, nós vamos deixar isso aqui para vocês, vamos mandar login e senha e a gente vai construindo isso junto, tá? A gente vai ter muito trabalho no dia a dia. Aqui eu só estou dando os pontapés iniciais, a gente vai dar uma forma, e aí vocês vão ter tanto a Isabela quanto as outras meninas que vão te ensinar a lapidar isso para a próxima reunião, a gente já ter o mapa mais estruturado. Quem vai? Rui. Rui? Vai você, Rui. Vamos lá, Rui. Vamos te ouvir. Fica a tua área, Rui, primeiro. Não estou ouvindo, Rui. Fica teu microfone, Rui, teu microfone está desligado. Ainda não te ouvimos. Vou falar em Libras aqui com ele. Rui, não estamos. O administrador manda uma mensagem para ele habilitar o microfone lá. Já pedi. Já estão me ouvindo agora? Agora sim. Oi, bom dia, Maurício. Bom dia, meninos. Desculpa aí, então. Vamos lá, Rui. Eu estou como diretor da indústria, né, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o que nós acompanhamos aqui diante da minha pasta, exclusivamente, Juazeiro já foi considerado o terceiro maior polo calçadista do Brasil, né? E hoje nós perdemos bastante esse ranking justamente por ter essa falta de administração dentro da própria prefeitura, né? O empresário vai pedir uma licença, demora muito, tudo, né? E isso vai fazendo com que as indústrias migrem para outras regiões, né? Então vamos lá.
precisamos resolver a parte do desenvolvimento industrial de Juazeiro do Norte. Aí cria um quadradinho em cima. Juazeiro do Norte é um grande polo de desenvolvimento calçadista. Aí Calçadista. Calma, que não foi, não. Aí a gente cria Industrial de Juazeiro. isso. Aí cria um outro assim. O Juazeiro é um grande polo de desenvolvimento calçadista, ok. Além de ser um grande polo de desenvolvimento calçadista, então a burocracia interna faz com que as empresas migrem para outras regiões, outros municípios. Cria um outro quadradinho do lado e fala assim, houve uma desestruturação do mercado calçadista em função do dumping do mercado chinês, jogando os preços abaixo para desestruturar as cadeias produtivas locais nos diferentes países. Isso é um fato. O que acontece? Eles pegaram o excesso de produção e falaram assim, tem Franca, tem Juazeiro, tem outro. Eu tenho uma capacidade de produção de 100. Por 100 custa 10 cada calçado, mas eu tenho capacidade, eu estou usando 20. Então, eu vou usar os outros 70, vou mandar o calçado mais barato, só para chegar barato no outro país, eu quebro a indústria local, na hora que a indústria local quebrar, aí eu cresço subindo o preço. Isso foi uma estratégia que aconteceu, que quebrou quase todo mundo, né? Principalmente o setor calçadista. Vocês lembram dos 15 anos atrás que deu uma quebradeira forte? Então, é a China na parada. Não foi culpa de você. Quer dizer, pode ter sido parte, mas enfim, depois a gente volta na discussão do mercado calçadista. Então, nós precisamos melhorar as condições do ambiente de negócio para atrair, em cima assim, precisamos melhorar as condições do ambiente de negócio para atrair empresas e indústrias e outras atividades comerciais para Juazeiro. Então, e aí a gente... Isso. E ambiente de negócio. E cria um outro quadradinho. E o ambiente comercial e empresarial precisa fazer frente ao impacto do desenvolvimento do turismo na região, para a gente mudar a matriz de arrecadação. Não mudar a matriz, mas para a gente ter a gente robustecer a capacidade de financiamento. Pode continuar, Rui. Estou tentando empresarial e comercial precisa fazer frente à capacidade, ao impacto financeiro do turismo no município de Juazeiro. Ou seja, você tem uma grande força do turismo e você tem uma grande força industrial. Juazeiro, por estar numa região polo, ela tem as vantagens e desvantagens de uma matriz, ou seja, ela tem uma correlação muito forte com os municípios, que ela pode gerar uma questão de consumo e pode gerar uma questão de emprego, mas ela não aproveita isso em toda a sua potencialidade. Pode continuar, Rui. Além do setor calçadista, nós temos também um polo metal mecânico, joias, borrachas. Então, são muitas fábricas, né, que foram fechadas justamente... Então, cria cada um desses. Incentivar o polo metal mecânico, incentivar o polo de joias, incentivar o da borracha. Cara, da borracha vocês estão trazendo de onde? De onde daí? Vocês estão mexendo com seringueira aí? Hoje nós temos um gargalo muito grande, né? Justamente que assim, porque quem está resistindo hoje precisa ter um estoque muito grande, principalmente do PVC, que é uma das matérias-primas, né? Então, o cara tem que ter ali um estoque de 150 a 200 mil reais de PVC dessa matéria-prima para ele fazer esses produtos dele, né? Tá, então, a gente não consegue melhorar a obtenção desse material vindo, sei lá, ali do Pará ou alguma coisa aqui do Norte? Onde é que vocês estão conseguindo essa matéria-prima? Eu acho que vem mais de São Paulo, né? E eles trabalham muito com reciclados aqui também, né? Então precisamos entender... A realidade, viu, Maurício? Entender a realidade do mercado de PVC. Ele está vindo tudo... O que está querendo dizer, Maurício, é o PVC, não é a borracha, né? Não é isso, Rui? O PVC para plástico, para essas coisas. O pré-plástico pronto para fazer injeção, não é? Isso. Tá, então a gente vai ter que falar com as grandes empresas lá. Não sei se a Braskem está fazendo isso com a parte de químicos. Então, cria um quadradinho assim. Então, o ciclo de matéria-prima para a produção de plásticos precisa ser entendido e estimulado. Então, não é de borracha látex, é de borracha PVC para a produção de plástico para injeção. Tá, então vocês estão com indústrias de injeção para fazer brindezinho, coisas, prato, aquelas coisinhas menores, né? Tem.
E a metal mecânica, como é que vocês estão trazendo? Rapaz, o metal mecânico assim, ele é muito tímido ainda aqui, né? Então ela é mais de acessório mesmo, né? Eu não sei nem de onde é que O eles pessoal está O fazendo a metal mecânico é panela... mais do alumínio, né? É muito mais do alumínio. Entendi, isso que eu ia falar, eu ia perguntar, porque normalmente o que a gente tem é um pacotinho. Sei lá, eu pego que nem araras, o pessoal coloca alumínio para fazer panela, tampa, botijão, essas coisas, e começa a vender nas feirinhas da região. Então, assim, precisamos analisar uma forma estruturada da indústria do alumínio. Aí, obtenção de matéria-prima e os canais de distribuição nos municípios de influência de Juazeiro. Isso. Ok? Outra coisa que eu tenho analisado, que nós analisamos bastante também, é assim, as empresas em si, é uma falta de capacitação que eles têm, falta de gerenciamento, design, marketing. Então, eu acho que deveria ser mais intensificado isso, entendeu? Então, vai lá. Então, precisamos melhorar a capacitação. Não, mas o pessoal do Sebrae faz um bom trabalho, rapaz. Nós temos já o Sebrae, o FIEC, o Senai, então, a gente já trabalha em parceria com essa galera, né? Justamente para dar esse suporte para a empresa. Mas eu acho que poderia intensificar mais isso, sabe? Então, coloca aí, criar uma estratégia estruturada de integração de força de todos os serviços do Sistema S. Pega Sebrae, Senai, Senac, todo mundo começar com S, passa junto e vai do Sistema S. Inclusive, a exportação nós poderíamos intensificar mais também, né, para esses segmentos, né? Tá, então a gente podia juntar com a Tatiane e criar um projeto específico para desenvolvimento de inovação e exportação? Sim, com então, certeza. Criar um projeto, porque aí já é uma coisa legal, cara. Criar um projeto específico para desenvolvimento de inovação e exportação com incentivo do produtor local e criando canais de capilaridade para os municípios da zona de influência de Juazeiro. Porque se a gente pegar alguma coisa para exportar, a gente pode fazer todo mundo passar por aí para vocês para saída. Por aí. Incentivar o produtor local com canais específicos de exportação de Juazeiro com matéria-prima do município e dos municípios que ele exerce influência. Porque, por exemplo, a capacidade de entrega para exportação só de Juazeiro, mesmo sendo grande, é insuficiente para a gente ter abordagem em algum mercado. Sei lá, você pega um cliente na Filipinas, você não aguenta mandar. Então, você precisa capilarizar essa base para não queimar o filme internacionalmente. Dá uma trabalhinha exportar, mas depois que funciona, não para. Oi, só uma interferência pequena aqui, mas assim, a gente já tem a indústria de calçado fazendo exportação na América Latina quase toda, né? Eles já consomem a produção daí, né? A gente já tem esse mercado aí. Coloca aí o quadradinho. Daí então, quando você falou também da questão da mão de obra... A experiência da indústria calçadista. Então, a gente poderia usar o pessoal da indústria calçadista para ser os mentores do processo. A gente faz um diagnóstico do que mais que dá para exportar, e aí o cara pega um canal de distribuição calçadista e a gente já começa a ampliar essa linha de varejo. Porque a gente podia focar na qualificação da indústria calçadista para mercado externo. E sobre o ponto da qualificação profissional, né, a gente vê muita faixa salarial que é baixa para qualificação das pessoas. Então, isso, às vezes, você não consegue reter talentos, entendeu? Então, problema de retenção de talentos devido a baixo valor de remuneração salarial. Beleza. Quando eu coloquei aqui a exportação, Fábio, é assim, porque é um grupo muito pequeno ainda que faz usa a exportação, né? Então, assim, a gente poderia expandir mais, né? Tem capacidade, tem empresa para expandir mais esse negócio de exportar. Vocês estão mandando para onde? Mais para a América Latina? Porque a gente podia fazer o seguinte. Mais América Latina. A gente podia pegar no próximo edital do Inova Juntos, a gente podia dar uma sondada de parcerias de exportação. Sei lá, a gente pega... Eu acho que se você conseguir fazer chegar no Panamá, porque chegar no Panamá você está na binguelinha da China, entendeu? E ali no... Bom, mas enfim, segurar minha cabeça aqui que tem 20 minutos, gente. Calma que tem que ouvir os outros. Cadê? Beleza. Para mim tá bem, beleza. Maurício, a gente não vai resolver, a gente só está sofrendo junto pelo problema, tá? Só quero entender qual é o problema. Maurício, tem um ponto positivo aí nessa questão da indústria também,
que nós estamos trazendo agora a Segás aqui, que é o gás encanado aqui para Juazeiro, e vai ser montado aqui no nosso setor industrial, sabe, no polo industrial do Cariri, e vai estar implantado a partir do próximo ano para utilização e distribuição. Aí isso aí vai fomentar... Está vindo de onde esse gás aí? Oi? Esse está vindo de onde? De onde que vem? A Segás ela é um estatal do governo do estado do Ceará, com a Petrobras e a Mitsui, uma empresa privada. Não, mas eles estão trazendo o gás por onde? É o gás que vem gás de São natural, Paulo, vai vir encanado de Fortaleza até Juazeiro. Então, gás encanado. Eles vão começar a operar já no próximo ano. Aqui as obras começam agora, nesse ano, e terminam no próximo ano. E vão fazer essa tubulação. Até 2040, a cidade toda vai estar tubulada, mas então, a iniciação da comercialização já se dá no próximo ano. Tá, então coloca aí, grande quadradão em cima. Início da infraestrutura de encanamento de gás em todo o município. Verificar a possibilidade de passar fibra ótica junto. Não dá para a gente passar? A gente fura o queijo, passa o gás, buraquinho do lado, um tubão com 6 pacotes para passar fibra ótica. Hã? Sim. Com certeza. Nós vamos fazer o buraco, moço. Hã? O buraco vai ser feito, com certeza. Não, depois vai ter que quebrar tudo de novo, vai ter que faltar. A gente já está nisso aqui. Eu falo assim, uma das coisas que eu sempre procuro quando eu estou no município é alguém fazendo buraco. Seja lá qual for o buraco, a gente mete fibra ótica junto. Para luz, para energia, para telefone, para gás, para saneamento. Fala, Tatiane. Maurício, é que hoje nós já temos o cinturão digital do governo do estado, que já vem a fibra até aqui. Ela é em todo o estado do Ceará, né? Eu sei, minha irmã está lá em Sobral e eu vejo que o negócio é bom. Vocês estão com uma ação muito legal em Sobral e vocês estão, por exemplo, com duas ações que vocês têm aí que a gente podia pegar. A gente podia pegar também as ações da Enel, porque agora a gente podia fazer uma ação integrando fibra ótica, o cinturão do estado, só que só chega para os órgãos públicos. A gente fura a cidade para fazer chegar nas casas, porque está tudo por cima. A gente podia fazer chegar por baixo, para melhorar o sistema de planejamento urbano e tal, para melhorar a urbanidade. Senão a gente fica parecendo esses penduricalhos de poste, para fazer um projeto de urbanização mais bonito. A gente tira os fios do poste e faz iluminação subterrânea. Como a gente vai fazer um queijo suíço na cidade, já mete no plano diretor uma regra que tudo isso tem que ser assim. Eles aumentam o custo e dane-se. E aí, na hora que eles furarem, tem que fazer tudo por baixo. Na hora que fizer por baixo, a gente vai chegar a fibra ótica até a porta. E vocês estão muito desenvolvidos com o banco estadual para a questão de painéis solares de energia fotovoltaica. Meu cunhado colocou 10.800 watts em cima da casa dele com painéis de 450 watts agora. A última vez que eu estudei isso, eles estavam fazendo 220 watts, ou seja, melhorou muito a tecnologia. Então, a gente podia furar a cidade que nem um queijo suíço e já podia, nessa parte de eletrificação, pegar todos os órgãos públicos, tipo escolas e tudo mais, prover internet com painel solar em cima. O que vocês acham? Faz aquelas linhas de financiamento, a gente já... Porque está tudo funcionando aí, gente. Vocês já estão com o negócio digital. O estádio está fazendo chegar até aí a banda larga. A gente mantém uns Wi-Fi melhor e coloca tudo com energia renovável. A gente vai gabaritar lá os objetivos do milênio e um monte de coisa lá fora. E aí a gente promove a Tatiane. O que vocês acham? Eu já gosto. Não, com certeza também. É bem positivo, com certeza. Vamos jogar no... o golaço de vocês é tipo assim, cara, tá furando o chão, bom dia, mete fibra ótica. Quem que vocês conseguem falar? Porque tem o pessoal seguinte, tá chegando aí em Fortaleza aquela operadora de cabos que tá vindo da África do Sul. Ela tá chegando aí no Ceará. A gente podia fazer uma parceria com elas e juntar técnico, juntar esses caras e trazer o pessoal. Tipo assim, trazer o transbordo dessa tecnologia instalada para a gente fazer um projeto piloto em Juazeiro para cabear todo mundo. De repente, os caras até patrocinam, porque eles querem casos de sucesso. Não está tendo aí a conexão com a porta de IP lá da África? Não está chegando aí em vocês? Não tenho certeza, Maurício. Conhecimento não. Agora, deixa eu só achar aqui. A gente tem alguns pontos de entrada na fibra de internet. Dentro dessa fibra da internet, eles estão fazendo. A gente vai via Estados Unidos e via Europa. A gente tem um cabo europeu e um cabo americano. Se não me engano, tem uma empresa africana que está fazendo a perna de um cabo transoceânico de ligação com a África. O
que eles estão doidos para arranjar jeito de fazer conexão aqui. E eles devem ter aqueles capital, aqueles fundo perdido, aqueles monte de coisa assim. A gente faz um projeto de fibra ótica, diz que o gás já vai furar, diz que a gente quer uma parceria que a gente vai colocar nas escolas, de repente a gente... Aí o que acontece? Qual é a linha do plano diretor que a gente faz? A gente olha para a tecnologia, vê o que quer resolver e começa. A primeira coisa que a gente faz é um sistema eletrônico de gestão de documentos para integrar todo mundo. Vocês estão com a fibra ótica. Depois da gestão de documentos, a gente começa com planejamento urbano. Maurício, tem uma coisa básica aí que ficou faltando registrar, certo? Que assim, a parte de infraestrutura básica, o Juazeiro ainda não tem saneamento, né? O saneamento básico, e hoje está sendo estudado tanto o saneamento como o tratamento de lixo, né? De resíduos. Então, são duas metas hoje que a gente vê o município aí correndo atrás disso, mas também assim, vai ser toda furada também aí, que já Não, pode gente, aproveitar eu nesse isso, momento está também. na hora, pelo amor de Deus. Ó, só que vocês têm porte para ter aterro sanitário. Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão com termo de ajustamento de conduta, então, porque não fizeram lixão, é isso? Estão com lixão, é isso? É justamente isso. A gente está Ai, procurando uma Jesus. solução para essa questão do lixo. Está com ajustamento de Então a conduta. gente tem que ter outra reunião. Eu tenho a Prefeito. solução. É o seguinte, não consegue, com menos de 100 mil habitantes, fazer escala de lixão. A gente precisa definir um local, talvez, de transbordo do lixão atual e criar um aterro sanitário. A única coisa que dá para fazer pela nossa legislação é o aterro sanitário. Ou a gente discutir tecnologias de superoxigenação, pegar algumas coisas. Tem uma que é muito legal, que o pessoal usa na Europa, que eles colocam uma usina de processamento em cima do lixão e vai consumindo todo o lixo. O resultado daquilo é uma queima com alta oxigenação, que não polui, e o resultado dá para fazer uns bloquetes de concreto para fazer asfaltamento. Mas é caro que dói esse negócio. O problema é que vocês não produzem lixo suficiente para isso. Eu preciso de um município que nem São Paulo, que nem Campinas, para conseguir ser viável. Porque ele vai limpando o Precisaria lixão... de quantos mil habitantes para... Hã? E Maurício, precisaria de quantos mil habitantes para viabilizar essa questão? Menos de 100 mil, menos de 100 mil não dá para fazer aterro sanitário porque ele é inviável. Vocês estão com quantos aí? Vocês estão com mais de 100 mil, então? Não, aqui só nosso município tem cerca de 300. Só que aqui nós temos uma região, né? Nós temos Barbalha e Crato, que são cidades praticamente gêmeas, siamesas de Juazeiro. Aí a nossa população acaba aumentando. A região como um todo, aqui nós temos cerca de 700 mil habitantes. Eu acho que dá. A cerca de raio aqui de 30, 40 quilômetros. Gente, nós estamos com um problema sério, que o pessoal, por exemplo, do Banco de Financiamento francês fez reunião com a gente, querendo fazer investimentos, alguns a juros subsidiados, outros a juros perdidos e tal. Só que a nossa legislação do Brasil não permite a captação internacional de municípios. Até permite, mas é meio burocrático, tem que passar pelo Congresso. E o ticket médio deles, a gente precisava achar municípios de ticket médio adequado para eles começarem a conversar. O ticket médio para eles discutirem ações de saneamento, planejamento mal, é de 30 milhões a 150 milhões de euros. Isso é uma quantidade de dinheiro fora do sério. Eu nem sei o quanto de zero tem atrás disso aí. Na hora que eles falaram, moço, vamos tomar um café e mudamos de assunto. Entendeu? Porque eu não conheço um município que dê para a gente colocar. Mas se de repente a gente tem um plano diretor estruturado, uma política de integração, dizendo o seguinte, toda vez que furar um buraco aqui, tem que devolver o buraco inteiro. Tipo assim, mas é a obra do Estado, dane-se. Quebrou para colocar água, tem que me devolver o asfalto pronto. Qualquer país sério faz isso. Aqui no Brasil é aquela zona. A gente faz o asfalto, quebra, faz o asfalto, quebra. E na hora, então a gente podia fazer não um plano de zoneamento. A gente podia fazer um plano de esburacamento do município. Quando é que a gente vai derrubar tudo? Desse jeito, nessa ordem. Primeiro gás, depois fibra ótica, depois saneamento e tal. Beleza. Não pode quebrar se não for para devolver inteiro. E aí a gente pode ir atrás dessas formas de financiamento. O que vocês acham? Cara, isso vai dar 10 anos de trabalho. Não dá para fazer agora. A gente não vai fazer isso em Nova Juntos. A gente vai fazer alguma coisa bonitinha, levar a Tatiana e falar que tudo é lindo. Vou fazer as escolas com energia fotovoltaica, mas a gente tem que resolver esses problemas e a gente resolve. Gente, não deu tempo de ouvir o Wilson, não deu tempo de ouvir o Wagner. Mas o que vocês estão achando dessa primeira, assim, para a gente começar a pensar? Não, começou com corda total. O elevador aí foi a todo vapor. Gente, é que a gente é especialista em problemas. Isso aqui, tipo assim, problema de saneamento, dessa estrutura, é o que a gente toma discutindo coisas do café da manhã, entendeu? Hoje a gente começou mais pesado porque estava resolvendo problema de vacina e gente morrendo. Então estava um pouco pior, mas quando é só coisa que o pessoal não está morrendo direto, já é mais fácil.
que vocês acham, Maurício, gente? você aconselha a gente trabalhar nesse projeto do Inova Juntos, essa questão da tecnologia, né? Nesse primeiro momento, e nós vamos seguir com... A gente tem, ainda não consigo, eu não consegui ouvir o Wagner, não consegui ouvir você, não dá para recomendar nada. O que eu sei? A gente tem que trabalhar com inovação. A gente trabalhar com inovação, a gente tem que destravar um monte de gargalo. Não dá para a gente trabalhar o Inova Juntos enquanto a gente não resolver o problema de gestão administrativa interna e não implantar um fluxo eletrônico de documentos dentro da prefeitura. Isso pode ou não vir acompanhado de um sistema de gestão contábil, financeiro e tudo mais. Então, vocês têm que tomar uma decisão ou pela migração das ações ou pelas coisas. Mas isso vai mexer com coisa política, com o pessoal que está instalado, o cara que está com o sistema de contabilidade, fica lá em Fortaleza, que já faz... Então, não vou entrar nessa briga. A gente precisa de um fluxo eletrônico de documentos e uma arquitetura de um projeto de gestão. Tendo esse projeto de gestão, a gente pega alguma coisa pequenininha, pega a Tatiane, pega a área de inovação e faz uma coisa bonita. O que acontece é que eu preciso. A gente não pode passar vergonha com Portugal. Eu não posso colocar, vamos criar um centro digital aqui, vamos, mas, tipo assim, não dá para a gente criar um centro digital de inovação de um Vale do Silício, não sei quem, e não conseguir aprovar um memorando de um cara para o outro. Não dá. Então, assim, vocês estão dizendo o que dá para fazer e o que dá para a gente não fazer. O que a gente precisa é que vocês decidam, e a gente tem que conversar mais, o que a gente grava como uma boa prática que a gente quer colaborar com Portugal, com base naquilo que a Isabela mandou para vocês. A gente tem que fazer esses videozinhos. E se vocês quiserem, a gente bate um papo depois, algum outro momento, sobre os videozinhos. Gente, nossas boas práticas seriam coisas que estão na teoria, né, ainda, porque nós não temos nada concreto assim. Temos as coisas engatilhadas, como a PPP da iluminação, como outras questões na área de inovação. Mas está assim, funcionando? Então não existe. Na teoria, não está funcionando porque está faltando os outros passos, né? Está então não é fato, é boato. Então não existe. Então nós precisamos sentar e fazer alguma coisa que existe. Então a gente precisa fazer alguma coisa para mostrar. Então a gente tem que fazer o seguinte: dá uma pensada nesses conceitos que a gente fez e a gente vai conversar de novo. E a gente vai estruturar essa área com vocês, tá? A gente vai fazer junto. Assim, gente, nós temos um plano. Nosso plano, a gente quer chegar aqui e para isso nós precisamos da ajuda de vocês. E a gente grava o vídeo dizendo assim: queremos um sistema eletrônico de gestão de documentos. A gente acha um município português para ensinar alguma coisa. Aí os caras vão falar que não quer fazer dentro de Juazeiro. Fala, não, mas isso tem que fazer porque é Inova Juntos. Fala, ai, que saco. E faz, entendeu? Tem que ser assim. Gente, daqui a 7 minutos nós temos que ser felizes com outro grupo que está entrando aqui. Então, caso de dúvida... E eu quero ouvir o Wagner, quero ouvir você também, Wilson. Em caso de dúvidas, a culpa é toda da Isabela. Falem com ela e ela vai mandando os dados para vocês, tá bom? Vai apelar para a Isabela agora, já que a nossa bilateral precisava de muito mais tempo, de tanto problema que nós temos, né? Não, o nosso cérebro não aguenta muito mais tempo. Não dá. Dá uma pensada nisso. Tem que ser de 1 hora, gente. Tem que ser de 1 hora que eu também não tenho esse pique todo. Eu sei disso. Eu só estou à base, ó. Eu já são 8 horas da manhã, eu já estou no primeiro Red Bull. Então, não é saudável. Não, Maurício, agora que nós já sabemos como é o caminho, então vamos traçar esse caminho para o Inova Juntos, né? Nós não sabemos qual é o caminho. Vocês só estão falando o problema. A gente está desenhando um possível caminho. Talvez o caminho seja outro. A gente precisa colocar no papel e analisar as correlações de causa e efeito. E depois tem que passar para o prefeito para ver se ele concorda. A gente não é o prefeito. Nós não somos o prefeito. A gente fala, prefeito, se fizer isso, dá certo. Se fizer isso, pode dar certo. Então a gente tem que passar essa visão. Nós vamos mostrar um plano técnico, viável, para começar uma discussão política estruturada dentro do município de Juazeiro. Para isso tem que ter um diagnóstico da realidade, tem que conhecer quais são os problemas e fazer um mapa de relação de causa e efeito. Cara, mais 2 semanas a gente fecha isso e vocês vão estar bonito na pinta. Depois é começar a conseguir a execução. Tá bom? Obrigado, Maurício. Abraços para vocês, meninos. Meninos, meninas. Meninas nossas, vamos para a próxima ali. Vamos entrar para a gente ver se a gente consegue colocar todo mundo pendurado no chat. Obrigada. Obrigado, pessoal. Bom trabalho para vocês. Valeu.